E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí para minha playlist de videoaulas do Avast, e dessa vez eu estarei ensinando a como configurar e usar a Sandbox do Avast. A Sandbox nada mais é do que uma espécie de área segura e protegida onde você pode executar um arquivo de forma isolada sem correr o risco que ele infecte a sua máquina caso ele estiver contaminado com um vírus. Então ele funciona como se fosse uma máquina virtual. Tudo que você executar dentro dele só irá afetar a ela e não ao sistema em si, beleza? Então como que funciona essa Sandbox? Funciona assim, você clica aqui em executar aplicativo na Sandbox e seleciona um arquivo executável com a extensão exe que você deseja abrir na Sandbox. Daí em seguida o arquivo será executado de forma segura dentro da Sandbox. Agora eu vou mostrar algumas informações mais avançadas dessa ferramenta. Só que para acessá-las você vai ter que vir até aqui em configurações. Então você clica aqui em configurações, componentes. Daí aqui em Sandbox, você clica em personalizar. Lembrando que por padrão, esse complemento da Sandbox já vem instalado no Avast assim que você instala ele no seu sistema. Caso ele não estiver disponível no seu Avast, é só você vir aqui na lista de complementos e instalá-lo à parte, beleza? Mas geralmente ele já vem instalado por padrão. Então aqui em parâmetros, galera, é o seguinte, como o próprio nome já diz, você configura os parâmetros de funcionamento da Sandbox e tudo que você vai abrir nela. Marcando essa primeira caixa, tudo que você for executar dentro da Sandbox do Avast irá aparecer com esse cabeçalho, identificando que o arquivo está aberto na Sandbox. Assim você consegue diferenciar o que está aberto na Sandbox do Avast e aquilo que está aberto normalmente aí no seu Windows. Daí além disso, em torno da janela do aplicativo aberto na Sandbox, vai aparecer uma borda colorida. Por exemplo, se eu abrir o arquivo executável desse programinha aqui chamado 64-bit checker, repare que em volta da janela dele aparece uma borda nesse tom de cor meio verde água. Daí aqui embaixo, marcando o aba, vai ficar como eu acabei de mostrar. Agora, se você quiser personalizar, você marca essa caixa de cima. Daí você pode escolher livremente a cor desejada e a largura da borda, que pode ser fina ou grossa. Marcando a caixa mostrar etiquetas nos títulos das janelas criadas por aplicativos virtualizados, o Avast ele vai adicionar o símbolo do arroba antes do nome do arquivo executado na Sandbox. Dessa forma, se você tiver muito arquivo ou programa aberto na sua interface do Windows, você consegue diferenciar o que foi aberto pela Sandbox do Avast ou fora dela, sem sequer ter que abrir a janela deles. Aqui mesmo na barra de tarefas fica fácil de você identificar. Porém aqui só vai dar para ver o arroba se você vir até aqui nas configurações da barra de tarefas do Windows 10 e escolher essa segunda opção nesse menu suspenso. Senão não dá para enxergar, beleza? Habilitando essa terceira caixa, você pode abrir um arquivo executável na Sandbox, clicando diretamente sobre ele com o botão direito do mouse. Assim você não precisa abrir a interface do Avast só para ter que abrir algum aplicativo na Sandbox. Você faz isso diretamente através do Windows Explorer do Windows. Daí quando você clica com o botão direito do mouse no arquivo executável, o Avast te dá a opção de executá-lo na Sandbox uma única vez ou executá-lo sempre na Sandbox. Daí escolhendo a segunda opção, toda vez em que você abrir o arquivo, ele já será executado automaticamente na Sandbox. Agora se você marcar um arquivo para sempre abrir na Sandbox, quando você tornar a clicar com o botão direito do mouse sobre ele novamente, vai aparecer duas opções inversas, para abrir o arquivo executável fora da Sandbox ou para sempre abri-lo fora da Sandbox. Nesse menu suspenso ao lado, você escolhe se quer mostrar essas opções do menu de contexto que eu acabei de falar para todos os usuários do seu Windows ou só para aqueles que tiverem privilégios de administrador. Marcando essa quarta caixa, você impede que um arquivo executado na Sandbox capture a tela do seu PC. Então é como se fosse uma segunda camada de segurança. Além do arquivo ser executado na Sandbox, que é uma área segura, você tem essa proteção a mais que impede que esse aplicativo tire fotos da interface do seu PC. Daí mais aqui embaixo você tem as configurações avançadas da Sandbox. Isso aqui é só para a galera mais geek que gosta de personalizar o Avast a fundo. Se você for mais leigo, talvez essa parte aqui fique um pouco confusa para você, pois ela é um pouquinho complicada de explicar. Marcando essa opção isolar a janela barra nome da classe do restante do sistema, o que você faz basicamente é permitir que o Avast execute uma janela de um aplicativo qualquer que você abra na Sandbox de forma isolada do sistema e de outra Sandbox que estiver aberta. Você pode abrir vários aplicativos em diferentes Sandboxes, só que uma não enxerga a outra. Isso aqui é uma medida de segurança, então é sempre bom deixar marcada, beleza? Marcando a opção isolar objetos de comunicação entre interprocessos do restante do sistema,
Você permite que processos em segundo plano que estejam sendo utilizados para executar aplicativos que realizam alguma operação de troca de dados sejam executados também de forma isolada do sistema e de outras sandboxes. A opção sobrepor o limite de tamanho máximo de arquivo copiado e etc. permite que você especifique o tamanho dos arquivos que os aplicativos podem duplicar para realizar modificações durante a execução da sandbox. Isso aqui é meio complicado de explicar, mas tipo assim: se um aplicativo aberto na sandbox rejeitar um arquivo que você tentar abrir ou modificar, você pode ativar essa configuração para alterar o limite pré-definido da sandbox, que é de 51 MB. Então, sei lá, vamos supor que você queira executar um arquivo de texto na sandbox e queira editar um arquivo de texto. Daí a sandbox apresenta um erro, então você pode vir aqui e aumentar o tamanho desse cachê. No caso é só um exemplo, porque 51 MB é mais que o suficiente para editar um arquivo de texto, que geralmente aí pesa kbytes. Então vai depender muito do tipo de programa que você esteja abrindo na sandbox. Marcando a opção restringir o uso de memória, CPU e tempo para processos e tal, você permite que o Avast imponha um limite na sandbox, de modo a garantir que, enquanto você utiliza ela, os recursos do seu sistema principal estejam disponíveis para executar outros aplicativos. Isso aqui impede que a sandbox gargalhe o seu computador, porque querendo ou não, por se tratar de uma espécie de máquina virtual, ela acaba consumindo um pouco mais de CPU e memória RAM para abrir um aplicativo qualquer. Aqui em reduzir os direitos administrativos e tal, você permite que o Avast remova direitos administrativos de aplicativos executados na sandbox, de modo a evitar que os mesmos acessem componentes restritos no sistema. Isso aqui na prática limita os privilégios de administrador do aplicativo ou programa que você esteja executando na sandbox, de modo que ele não consiga ficar acessando livremente as partes do Windows que forem restritas, digamos assim. Já que em armazenamento, você escolhe o drive do seu disco onde você deseja manter salvo os dados de armazenamento da sandbox. Esse armazenamento da sandbox é tipo um espaço no disco completamente isolado do resto do seu sistema, onde você salva ou altera os dados que você manipula através de um aplicativo ou programa qualquer. Dessa forma, você garante que esses dados que você manipular através da sandbox não espalhe algum tipo de vírus para o restante da sua máquina, caso o programa aberto estiver infectado. Então é só vir até aqui no menu suspenso e escolher o drive desejado, beleza? Por padrão, a sandbox salva os dados modificados no mesmo drive em que o arquivo executável que você abriu está salvo. Então, se você abrir um arquivo executável que se localiza no disco C, a sandbox vai salvar as informações que você manipular nesse mesmo disco local C. Agora, caso o local que você queira escolher não aparecer na lista, é só vir até aqui e procurar manualmente. Porém, pelo menos aqui no meu Avast o botão está bugado, mas deve ser algum erro que deva ser corrigido futuramente. Aqui em navegadores, você configura e personaliza a forma como a sandbox do Avast irá funcionar quando você executar um navegador dentro dela. Então, marcando a caixa salvar arquivos baixados seguros fora da sandbox, você permite que o navegador que você esteja utilizando dentro da sandbox do Avast salve os arquivos baixados na parte do seu PC que não esteja protegida, ou seja, fora da sandbox. Isso aqui no caso se aplica a processos de downloads que são identificados como seguros. Agora, se você desmarcar essa caixa, os arquivos que você baixar pelo navegador dentro da sandbox vão ser apagados assim que você fechar o navegador da sandbox, ou seja, assim que você encerrar a sandbox. Aqui nas exclusões, você escolhe quais itens do seu navegador você irá querer que sejam executados normalmente, ou seja, fora da sandbox. Dessa forma, eles não serão apagados quando você fechar o navegador que esteja sendo executado dentro da sandbox. Daí, marcando todas as configurações e componentes, você está dizendo para a sandbox ignorar todas as extensões, os add-ons e as configurações do seu navegador. Daí aqui embaixo você pode marcar também os favoritos, o histórico do seu navegador, os cookies, para também serem ignorados pela sandbox. Já aqui em manutenção, você configura a forma como a sandbox vai lidar com o cachê do navegador e o espaço que está sendo usado pelos arquivos que você abre dentro dela. Então, marcando essa caixa, a sandbox vai manter salvo o cachê dos navegadores que você abrir dentro dela. Daí aqui embaixo o Avast mostra para você o quanto de espaço no armazenamento está sendo usado pela sandbox. Então, caso ela estiver consumindo um espaço muito grande, você pode vir aqui e apagar o conteúdo armazenado por ela. E mais aqui embaixo você pode configurar uma limpeza automática do armazenamento da sandbox do Avast.
Aqui em processos virtualizados, você pode adicionar o nome de algum processo que você quer que seja virtualizado dentro da Sandbox, tão logo ele entrar em execução no seu Windows. Então isso aqui é muito útil quando você suspeita que um determinado processo que fica se executando automaticamente no seu Windows seja um vírus. Daí você pode vir aqui e adicionar esse processo nessa lista de modo que o Avast sempre force ele a ser virtualizado na marra, ou seja, executado dentro da Sandbox sem oferecer nenhum risco ao sistema. Já aqui embaixo é a mesma coisa, só que com pastas. Você pode escolher uma pasta do seu disco e toda vez em que um programa que esteja localizado dentro dessa pasta for executado, ele será automaticamente aberto na Sandbox do Avast, beleza? Aqui em privacidade você define quais locais ou partes do sistema não poderão ser acessados pelos programas e aplicativos que você abrir na Sandbox do Avast. Então, por padrão, a Avast já marca vários locais considerados como vitais, como por exemplo os despejos de memória, os arquivos de log do Windows, os documentos usados recentemente e vários outros itens. Daí aqui em locais definidos pelo usuário, você pode escolher um local da sua preferência para adicionar nessa lista. Daí você garante que um programa ou aplicativo executado na Sandbox nunca acesse esse local e os arquivos contidos dentro dele. Aqui em exclusões você adiciona os locais que nunca deverão ser virtualizados dentro da Sandbox de forma alguma. Aqui em acesso à internet você configura as regras de acesso à internet para os programas e aplicativos que você abrir na Sandbox. Então aqui você pode permitir que todos eles consigam acessar a internet normalmente ou pode bloquear o acesso à internet para todos eles. Daí por último você pode permitir também que apenas os aplicativos e programas que você adicionar na lista logo abaixo tenham acesso à internet. Daí o restante que não estiver nessa lista não terão acesso à internet. Daí aqui você tem uma opção separada chamada só controlar o acesso à internet por navegadores, pois obviamente os navegadores foram feitos para isso, para navegar na internet. Só que ainda assim você pode desmarcar essa caixa de modo a impedir que um navegador virtualizado na Sandbox se conecte à internet, o que não faz muito sentido, mas enfim. Aqui por último você tem um menu de relatórios. Aqui você simplesmente define se você quer que a Sandbox do Avast crie relatórios a respeito do comportamento dos programas e aplicativos que você abrir dentro dela. Então para fazer isso você habilita a geração de relatórios da Sandbox e aqui embaixo você marca ou desmarca os itens que você deseja adicionar ou excluir do relatório. Isso aqui é muito útil quando você abre um arquivo suspeito na Sandbox e quer ter certeza de que ele é um vírus ou não. Então através do relatório você pode constatar se o arquivo aberto é um vírus ou não, analisando os processos que ele se comunica, os arquivos que ele baixa, as portas que ele acessa na rede e assim por diante. Daí aqui em cima você escolhe o tipo de arquivo que é só um, no caso o XML. Daí você pode classificar o relatório por tempo criado ou por categoria. E escolhe se quer excluir os relatórios mais antigos que um determinado período de dias que você escolher aqui do lado. Enfim galera, então é assim que você configura a Sandbox do Avast, beleza? Obviamente a maior parte das configurações que eu citei aqui são configurações muito avançadas, né, para usuários mais experientes com antivírus, mas eu citei aí para vocês conhecerem e terem uma ideia de como funciona. Mas basicamente a Sandbox serve para isso, serve para você abrir um programa ou aplicativo qualquer de forma segura, sem correr o risco que esse arquivo infecte a sua máquina. Então se você tem um mod para algum jogo, um ativador ou qualquer arquivo do gênero que seja na extensão exe, você pode abri-lo na Sandbox de modo a não correr o risco desse arquivo infectar a sua máquina. Eu vou terminando esse vídeo por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo.